E aí, bioligados, estamos aqui para a resolução de mais uma questão do Enem 2023 de Biologia. Presta atenção, olha só. Na fertilização in vitro, o que é isso, in vitro? In vitro, pode pensar assim, feita em laboratório. Espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher. Após o período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado e, posteriormente, verificou-se que havia sido adicionado equivocadamente um coquetel de inibidores das enzimas do acrossomo no lugar de um dos nutrientes constituintes do meio de cultura. Então, olha só, uma coisa importante que está falando aqui no enunciado. A fecundação é favorecida pela ação de enzimas e esse coquetel inibiu essas enzimas. Então, aqui está falando, o coquetel impediu o quê? Esse coquetel que inibiu as enzimas do acrossomo. Para isso, eu acho importante a gente relembrar o que é acrossomo. Então, vamos lá. A gente tem na espermatogênese, ou seja, na produção de espermatozoides, que acontece lá nos testículos, nos túbulos seminíferos, a gente tem o desenvolvimento de um espermátide que vai se desenvolver formando finalmente um espermatozoide. Então aqui a gente vai ter um núcleo, a gente vai ter um pouco de citoplasma, a gente vai ter aqui complexo de Golgi. Aqui nessa parte amarelinha a gente vai ter muitas mitocôndrias, que é para ajudar na produção de energia para esse flagelo aqui, ó, bater rapidão esse espermatozoide conseguir nadar ali. E nessa ponta aqui a gente tem o que chama de acrossomo ou acrossoma, que é essa pontinha aqui do espermatozoide que vai ser cheia de enzimas. Para que vai servir essas enzimas aqui do acrossomo? Olha essa próxima imagem. Aqui a gente tem o espermatozoide e aqui, ó, grandão, a gente tem o ovócito, ou oócito, como está escrito aqui, né, da mulher. Feminino aqui, masculino, o espermatozoide. Esse espermatozoide, para chegar lá no ovócito, ele vai ter que penetrar na corona radiata, que é essa parte aqui de células foliculares, e na zona pelúcida, que é essa camadazinha verdinha representada aqui. Essa zona pelúcida é composta por glicoproteínas e ela é responsável pelo reconhecimento, né, dos espermatozoides ali. E essa corona radiata aqui, que parece uma coroa, né, por isso esse nome talvez, serve para proteção e quimiotaxia. O que é quimiotaxia? É aquela atração, substâncias que vão ser liberadas, que vão atrair os espermatozoides até o ovócito. Então, o espermatozoide, ele precisa ter algum mecanismo para conseguir penetrar essas camadas aqui e chegar lá até o ovócito. E esses mecanismos estão exatamente aqui na pontinha desse acrossomo, que são as enzimas. Então, olha só, mais de perto, essa parte aqui da imagem chegada mais de perto. Aqui a gente tem o espermatozoide, né? O núcleozinho contendo os cromossomos e aqui o acrossomo contendo as enzimas. Quando esse espermatozoide chega ali por quimiotaxia até esse ovócito, ele encontra primeiro a corona radiata, que é essas células foliculares aqui. Então, para perfurar isso daqui, ele libera enzimas que vão digerir, degradar essas células ali e vão possibilitar a entrada dele na corona radiata, na zona pelúcida e entrando ali nessa célula no ovócito. Sabendo disso, agora a gente pode voltar lá para a questão e eu acho que vai ficar bem facinho de responder. Olha só, peraí, não sai não, fica até o final, se inscreve aí no canal, estou te ajudando, me ajuda também, vamos lá. Então, continuando aqui, o coquetel de inibidores impediu o quê? A formação do pronúcleo masculino. O que é pronúcleo masculino? Seria o núcleo que vai se formar aqui antes da fecundação. Então, esse seria o pronúcleo masculino. Mas o coquetel vai impedir a formação do pronúcleo masculino? Até vai. Mas antes disso, a primeira coisa que ele vai impedir é o quê? Vamos procurar essa resposta. O início da divisão mitótica do zigoto vai impedir também. Mas antes disso, ele vai impedir outra coisa, ele nem vai chegar nisso daí.
porque ele está impedindo uma outra coisa. O término da segunda divisão meiótica do ovócito? Também não. Letra D. Passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida? Aí sim está a nossa resposta, que a gente viu na imagem anterior, né? Fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide. Também é uma resposta posterior. Então, aqui, se não tivesse essa resposta aqui, tivesse só uma dessas aqui que vai acontecer depois, poderia até ser. Então, o que você tem que procurar nas respostas da questão, nas alternativas? A resposta que melhor vai descrever a pergunta. Então, o coquetel de inibidores inibiu as enzimas do acrossomo. O que as enzimas do acrossomo fazem? Elas degradam aquelas células ali de fora, corona radiata, zona pelúcida, para poder chegar lá no ovócito. É isso que elas fazem. Se o coquetel inibiu essas enzimas, ele inibiu exatamente a passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida. Se ele, consequentemente, impediu outras coisas, aí já não explica, não é a melhor resposta para explicar essa pergunta. A resposta direta aqui é a passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal e fique atento, porque vai ter próximos vídeos aí para te ajudar a sair bem no Enem e em qualquer outra prova que tenha esse assunto aí. Boas provas e até mais!